Olá, vou apresentar para vocês agora o trabalho de nome A Poesia de Pedro Munhoz em um diálogo com o conceito de solo, análise de uma prática pedagógica para a formação de professores. Os autores são Richard Lima Rezende, Heitor Vieira Passos e Antônio Fernandes Nascimento Júnior. Introduzindo, no trecho Não se desiste da luta quando matam um sem terra, é o emblema de vários grupos de pessoas que buscam sua sobrevivência em uma sociedade onde a terra não está distribuída igualmente entre seus integrantes. O poema de Pedro Munhoz, que este trecho inicialmente pertence, é, faz parte da poesia de nome Quando Matam um Sem Terra e responde em tom de resistência a essa situação. Esta obra foi escolhida para ser utilizada em uma aula para se ensinar o conceito de solo, em que é trazido o termo popular terra, além de ser um potencial recurso para uma abordagem sociocientífica. Então, se a gente for ver o conceito do solo, a gente trouxe algumas considerações. Lima, 2005, traz, agora num documento mais antigo, que é o PCN, do ensino fundamental, que a temática de solos deve ser abordada de modo processual e gradual, sendo que se divide em quatro etapas e cada uma é abordada em seu respectivo ciclo. Do primeiro ao segundo ciclo do ensino fundamental, a abordagem adequada concentra-se na perspectiva introdutória do assunto, o que envolve reconhecer fatores abióticos, fatores bióticos que compreendem a formação do solo. Nos terceiros e quartos ciclos, os solos são tratados em seus componentes físico-químicos, além de se abordar mais detalhadamente sua origem e a relação que possui com as dinâmicas dos ciclos biogeoquímicos. Agora, em um documento mais atual, que é o BNCC, este traz o ensino do conceito do solo para os aspectos biogeoquímicos nos anos finais do ensino fundamental. São sugeridas propostas de se trabalhar com o estímulo de sensações, em que os alunos eles têm contato com o solo, tanto visual quanto pelo próprio tato mesmo. O documento também traz atividades vivenciais e ou experimentais para que os alunos, estudantes, tenham contato direto com o solo e as suas características. Contudo, Oliveira chama a atenção aí porque ele traz que os solos são mal abordados dentro das escolas, visto que o conceito solo é variado, pois não se destaca os quesitos da educação formal, mas as definições que também surgem nos saberes informais, como os diferentes significados que o solo apresenta para um trabalhador rural e para um arquiteto. Para o primeiro, o solo é visto como fonte de vida, de renda. Para o segundo, uma fundação necessária para a construção de um edifício. Nesse sentido, os livros didáticos e paradidáticos apresentam-se como os recursos mais recorrentes nas escolas, sendo que apresentam informações deficitárias, ultrapassadas, uma vez que seus conceitos são muitas vezes estáticos, não acompanham a evolução das pesquisas, não se atualizam. Nessa condição, os conceitos, para apenas ligados aos interesses agronômicos, ora relacionados aos aspectos geológicos, sem se estabelecer, ficam, né, sem conexão entre os conhecimentos relativos ao ensino de solos. Os saberes, agora a gente vai falar da formação de professores e as dicotomias. Os saberes envolvidos pelo ser humano são variados, né, como a filosofia, a arte, a ciência e entre outros. Estes dois últimos, as artes e ciência, mesmo que bem diferentes, não devem ser trabalhados separadamente na constituição do ser humano, no processo de escolarização. Por quê? Rangel e Rogers eles defendem que na formação de professores não se separe o saber científico do saber artístico, uma vez que o conhecimento é global, segundo esses autores. É, porque ao se segregar, então evita ou complica, dificulta que se construa uma visão mais ampla, completa do mundo. Porque a arte traz um conhecimento mais sensível, uma sensibilidade maior que a robustez, né, do conhecimento científico e a sua. Me fugiu a palavra agora. é, o conjunto do científico com a sensibilidade do artístico faz com que o indivíduo sujeito à informação compreenda o mundo mais amplamente, mais consistentemente.
Para essas autoras, Rangel e Rogers, deve-se aliar a sensibilidade da arte, como a gente acabou de falar, ao científico para formar professores e pesquisadores também que compreendam a realidade de maneira mais consistente. Segundo elas, o conhecimento, como a gente tinha falado agora há pouco, é global. Na mesma direção, a dicotomização do conhecimento não se restringe à arte e à ciência, mas à formação de professores. Então, Libânio ele traz que na licenciatura, por exemplo, se formam professores especialistas em conteúdo e o conhecimento pedagógico didático fica a desejar. Então, há uma dicotomia entre os saberes disciplinares, né, que saberes científicos, por exemplo, dos saberes pedagógicos didáticos, fazendo com que se formem professores incompletos, inconsistentes e especialistas em conteúdo, mas que afetam o processo de ensino-aprendizagem devido ao déficit de conhecimentos pedagógicos didáticos. Assim sendo, a dicotomização entre arte e ciência tende a agravar essa formação deficitária dicotômica que já é histórica. Numa citação aqui das autores, associar arte e ciência na construção de saberes é o mesmo que associar razão e emoção, objetividade e sensibilidade, lógica, intuição e criação. Dessa forma, superam-se fragmentações e rupturas, para que se possa compreender de modo mais abrangente o mundo e as relações dos homens entre si e com a natureza. Então, partindo dessas questões, né, que a ideia de que é fundamental estabelecer uma relação entre arte e ciência na formação dos sujeitos, além do fato de que tanto a formação de professores quanto o próprio ensino do conceito sócio se encontram problemáticos, o objetivo deste trabalho, né, se justifica ainda mais nesse sentido de promover, de divulgar uma proposta pedagógica para o ensino do conceito de solo que dialogue arte e ciência e que busque aliar os conhecimentos pedagógicos didáticos aos conhecimentos científicos. Então, uma breve descrição da aula que aconteceu num curso de verão na Universidade Federal de Lavras e que aconteceu para alunos diversos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e que se encontram em cursos diferentes também. A aula basicamente consistiu inicialmente nos professores perguntando se os alunos gostam de poesia, e logo depois o professor recitou a poesia Quando Matam o Sem Terra, de Pedro Munhoz. Os professores discutiram com a turma sobre os elementos da obra até chegarem no assunto da terra, que é um termo popular e que também se refere ao solo, tema da aula, onde se elencaram componentes do solo. Os professores trouxeram uma imagem impressa de uma agricultura orgânica e discutiu com os alunos mais uma vez os componentes do solo naquela imagem, e que, por sinal, era do site do MST. A partir daí, foi discutido de onde vem o solo, até que os professores trouxeram imagens dos arredores de onde aconteceu a aula e perguntou se havia solo nas imagens. Com os alunos respondendo que sim, os professores perguntaram, através de uma imagem que havia um formigueiro, se alguém sabe o que tem dentro de um formigueiro, mas disseram que não. Assim, os professores pediram, como atividade avaliativa, que imaginassem e escrevessem uma história de cada um entrando naquele formigueiro e contasse como é lá dentro, mobilizando os conceitos ao longo da história narrativa, os conceitos que foram aprendidos durante a aula. A metodologia é uma metodologia qualitativa que utilizou o método de categorização de falas para obtenção dos resultados, proposto por Minayo, Deslandes e Gomes. As falas foram obtidas colocando uma avaliação para os participantes, que foram 8. E eles avaliaram esta aula em pontos positivos e em pontos a serem melhorados. Os participantes compreendem cursos de graduação diferentes, como a gente já falou, além de que houve pós-graduandos no grupo, assim também como a gente já tinha falado. Os resultados são estes, são 3 categorias. Aula dinâmica, que proporcionou a participação dos alunos, que é a primeira. Nessa categoria, os graduandos apontaram que a aula proporcionou a participação dos mesmos por ser dinâmica e interativa, apresentando uma frequência de 4, e os alunos estão representados pela letra A, seguida de um número. A segunda, os professores se mostraram bem preparados e com um bom domínio do conteúdo. Uma frequência de 4 também. A poesia como recurso problematizador, aqui os graduandos destacaram a poesia, o recurso
que foi utilizado no início da aula, o professor declamou e que apresentou uma frequência de 3. Então, a gente discutindo essas categorias, a primeira a gente vem com alguns exemplos do A5 e do A6. A aula foi bem dinâmica, os alunos participaram bastante devido à dinâmica que foi imposta na aula. A6, a aula foi bem dinâmica, buscou a participação dos educandos. Nesse sentido, né, nesse sentido que os alunos trouxeram, Tortella, Tassone e Megide trazem que estratégias coletivas, onde os envolvidos trocam dúvidas, sugestões, soluções durante as interações, é fundamental para a construção do conhecimento. Assim, como relatado pelos envolvidos, aconteceu. Ainda na primeira categoria, em consonância às ideias anteriores, Damiani, trazendo sobre o trabalho colaborativo, reforça que atividades colaborativas ajudam os estudantes a desenvolverem a socialização, superação do egocentrismo e também desenvolver a argumentação. Já na segunda categoria, os professores se mostraram preparados e com um bom domínio do conteúdo. A gente tem dois exemplos do A2 e do A5. Boa apropriação do conteúdo para o desenvolvimento da aula. Os professores dominaram bem os conteúdos. Em relação a isso, Longini concluiu que o domínio do conteúdo influencia e muito a forma como o professor lida com as questões que surgem em sala de aula, seja na própria explicação do conteúdo de algum tema, seja na resposta a alguma dúvida de algum estudante ou até mesmo em saber mobilizar as falas que os alunos trazem durante a aula. Ainda na segunda categoria, mesmo sua pesquisa sendo em campo da pedagogia, revelou que o domínio do conhecimento específico é crucial para o exercício da profissão docente, uma vez que obstáculos conceituais impedem o aprendizado efetivo dos estudantes, em que não há clareza e segurança no discurso do professor. Além disso, este autor chama a atenção para o fato de muitos professores utilizarem livros didáticos para estudarem sobre os conteúdos que vão ensinar, o que é problemático, pois muitos dos livros didáticos possuem erros conceituais. Agora, na terceira categoria, poesia como recurso poemizador, o A1 trouxe: o poema foi utilizado com muita pertinência na aula, pois as poemizações acerca da composição do solo partiram da realidade que o poema retrata e ainda incorporou com espontaneidade a participação dos alunos. Os participantes trouxeram a problematização e segundo o autor Bordenave, esse tipo de pedagogia não valoriza a transmissão de ideias, de conteúdo, de assunto, mas fazer com que os alunos se deparem, encarem a realidade e formulem perguntas relevantes sobre os elementos que a compõem, para assim tentar entendê-la. Ainda na terceira categoria, agora com Rangel e Rogers, duas autoras, traz a importância de haver uma aproximação entre arte e ciência. A arte traz a sensibilidade para as reflexões, estimulando a imaginação dos estudantes, o que se comportou como um meio interessante para se discutir aspectos da realidade, segundo a fala dos participantes. Em diálogo com a ciência, portanto, o processo de humanização em sala de aula se torna mais completo, pois os estudantes poderão trocar experiências, expressar sentimentos, emoções, valores e intuições, pois são criações humanas que devem ser trabalhadas em conjunto na construção do conhecimento sistematizado, organizado, que compreendem o conhecimento escolar. Então, a partir desse caminho, a gente conclui que essa prática pedagógica apresentou elementos positivos, né, se a gente for olhar para a fala dos envolvidos. E o primeiro a gente coloca aqui a dinamicidade da aula, que promoveu a interação dos mesmos, proporcionando os sujeitos desenvolverem a socialização, como a gente viu no referencial teórico, a argumentação e demais aspectos que compreendem que são frutos de uma atividade coletiva. Além disso, o domínio do conteúdo levantado pelos participantes é muito importante, uma vez que o discurso do professor tende a ser mais claro e consistente, evitando assim problemas de mal entendimento por parte dos estudantes. Por fim, o elemento poético da aula foi reconhecido por 3 dos envolvidos, pelo seu papel problematizador. Em sintonia com o referencial, é fundamental que haja diálogo da arte com a ciência para promover uma formação mais ampla sobre a realidade, mais consistente.
até porque, segundo o referencial teórico, o conhecimento é global. A gente utilizou essas referências no trabalho e é isso. Muito obrigado.